Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que está chegando para assistir mais este vídeo, eu sou o Lucas, você está no canal Jesus Palavra da Vida e eu te saúdo com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Motivo de alegria, o Senhor nos oportuniza uma vez mais a estarmos falando acerca da sua palavra, palavra que alimenta, palavra que orienta, palavra que nos traz a estrutura. Esta é a palavra do nosso Deus. E neste dia, neste vídeo, nesta oportunidade, quero estar falando com os irmãos acerca de um assunto de extrema relevância, um assunto muito importante para os nossos dias, o qual o título deste vídeo é 4 pilares onde se sustentam os conselhos do mundo. Eu quero estar juntamente com os irmãos tomando por base texto bíblico que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, o seu capítulo 10, versículo 4 e versículo 5, que nos diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Nós estaremos falando sobre estes conselhos que têm se levantado, que têm sido sustentado pelo mundo. Primeiro conselho, primeiro pilar que nós estaremos falando, ódio. O segundo pilar, desrespeito à vida. O terceiro pilar, corrupção. E o quarto e último pilar que nós estaremos falando é imoralidade. Quero que você nos acompanhe até o final deste vídeo. Eu tenho certeza que uma palavra de orientação direto do coração de Deus para as nossas vidas. Você que não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, nos ajude, compartilhe, comente este vídeo, seja alcançado pela palavra de Deus e nos ajude a alcançar ainda mais vidas. Eu quero também aqui estar agradecendo. Já ultrapassamos a marca dos 143 inscritos. Toda honra seja tributada ao nome do Senhor Jesus Cristo e a minha gratidão a você que está nos ajudando a propagar a palavra da cruz, que é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Vamos ao primeiro pilar. Quando nós falamos acerca deste primeiro pilar, ódio, quando nós olhamos o cenário o qual nós estamos inseridos, nós estamos vendo diante dos nossos olhos o mundo respirando o ódio, o mundo pensando o ódio, o mundo propagando o ódio. Já não é de hoje que nós temos diversas inclinações do mundo, diversos intuitos, e eles estão assim conseguindo o seu objetivo. Eles pregam ódio através da segregação racial, através da separação de classes sociais, separando a humanidade por cor, separando a humanidade por raça, separando a humanidade por direita, esquerda, minoria, maioria. Então já não é de hoje que esta pregação de ódio do mundo tem sido propagada. Este ódio que está impregnado, o mundo suspirando, respirando este ódio. Nós estamos vivendo agora os dias onde essa atrocidade que foi o nazismo, um pensamento, uma ideologia diabólica, um ato de contra a vida do ser humano. Nós estamos vivendo agora o aumentar destas especulações, pessoas defendendo a volta de um partido nazista. Isto é uma ideologia demoníaca. Quando nós falamos destas ideologias, nós não estamos falando apenas no mundo espiritual, nós estamos falando do mundo espiritual retratado no nosso mundo físico. Estas ideologias de direita, esquerda, comunismo, socialismo, guerras, pessoas procurando brigas, batalhas, o mundo alimentando, fomentando este ódio. Nós não podemos esquecer que esta é
a ideia, este é o plano do inimigo das nossas almas, e este plano está refletindo agora no nosso mundo físico, onde pessoas inocentes estão sendo dizimadas, onde crianças estão chorando a morte de seus pais. É guerra, rumores de guerra, todas as coisas com este pensamento, o mundo suspirando ódio. Quando nós falamos em ódio, ódio também contra os cristãos. O Mensageiro da Paz, agora um jornal da Assembleia de Deus, da CPAD, lançou um artigo, mais de 300 milhões de crentes, de cristãos, sofrendo perseguição em países que são fechados ao Evangelho, países onde tem um regime totalitário, onde há um imperador, onde há um ditador, onde há alguém ali que ele dita as regras, e ai do povo que não se sujeite àquilo que ele está ordenando. Nós temos um país aí que ai dos cidadãos que não se curvarem diante da estátua dos seus ditadores, aonde se pregar o cristianismo, se pregar o evangelho, estes crentes, ou eles pagam com a sua vida, ou eles são lançados em campos de trabalhos forçados. Este é o ódio que o mundo está propagando, o ódio nas suas ideologias, o ódio uns para com os outros, filhos odiando seus pais, pais odiando seus filhos, uma sociedade que se odeia, que não se suporta. Este é o ódio que está exalando neste mundo o qual nós estamos vivendo. A palavra de Deus nos diz lá no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, no seu capítulo 10, Mateus capítulo 10, o versículo 22, nos diz uma verdade muito importante. Mateus capítulo 10, versículo 22, para nós acompanharmos juntos. A palavra de Deus nos diz: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós estamos vivendo agora uma perseguição não física, porque aqui no Brasil o Estado é laico, mas nós estamos vivendo uma perseguição ideológica. Nós estamos vivendo agora uma perseguição onde eles estão perseguindo a família, onde os padrões da família estão tentando ser distorcidos, destruídos, banalizados. Quer ver nós arrumarmos uma inimizade? É levantarmos a bandeira do Evangelho e pregarmos que ainda somos sal, ainda somos luz deste mundo. Quer ver você arrumar inimigos? Está aí quando você se posiciona a favor do cristianismo, a favor do Evangelho, a favor de Cristo, pregando assim as verdades que Cristo nos deixou para serem propagadas. Levantamos a bandeira do Evangelho e recebemos opositores, recebemos agora pessoas levantando-se contra as nossas vidas, mas a Bíblia está se cumprindo: e odiado de todos sereis por causa do meu nome. Os crentes são odiados não são por causa do nome deles, dos atos deles, não, porque o mundo também rejeitou, o mundo também odiou, o mundo também perseguiu a Cristo, e nós, assim como seus seguidores, imitadores, é natural que esta perseguição aconteça, é natural que esta guerra, seja ela física ou seja ela no campo das ideologias, ela se aconteça. O mundo prega ódio, Jesus Cristo prega o amor. E a palavra que Jesus nos orientou acerca destas ideologias demoníacas, que nós estaremos falando neste vídeo acerca destes pilares, a palavra profética que Cristo liberou para as nossas vidas é: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Tudo que é tipo de ideologia, tudo que é tipo de plano de Satanás não irá prevalecer contra a igreja do Cordeiro, porque Cristo comprou a sua igreja a preço de sangue. Quando nós falamos acerca do amor que Deus, que Cristo demonstra à humanidade, nós vamos à primeira carta de João. A primeira carta de João, no seu capítulo 3 e versículo 16, que nos diz assim, capítulo 3, versículo 16: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então perceba que é completamente contra a ideologia do mundo.
O mundo está pregando quanto mais se mata, quanto mais se avança, quanto mais se adquire, quanto mais se propaga o ódio, mais as coisas vão sendo acontecendo, pessoas vão ganhando com este tipo de pregação. Mas o Evangelho de Jesus Cristo é o amor que dá a vida pelos seus irmãos. Jesus deu a vida pela humanidade. Jesus deu a vida até por aqueles que não o aceitaram a Ele como Salvador da sua alma. A Bíblia ainda diz mais, primeira carta de João também, no capítulo 3 e versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Por isso que os crentes, os cristãos são perseguidos, porque não conhecem o amor. O mundo não conhece o amor porque não conhece a Deus, não conhece a Cristo. Cristo é amor, Deus é amor. Se nós pegássemos o texto áureo de toda a Bíblia, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, este texto áureo em destaque seria João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, o Evangelho de Jesus Cristo é amor. O ato maior que Deus demonstrou na cruz do Calvário, crucificando a Cristo, foi o amor para resgatar a humanidade da sua vã maneira de viver. Então este é o primeiro pilar aonde os conselhos do mundo estão se sustentando, aonde estão sustentando estas ideologias de ódio ao próximo, ódio aos governos, ódio ao próprio Deus, onde pessoas estão banalizando o Evangelho. E eu não digo aqui de religião, porque nós que somos crentes, nós não somos religiosos, nós servimos a Deus. A nossa vontade, o nosso desejo é aquilo que a Bíblia assim está nos assegurando. Então, perceba que para tudo isso, aonde estão pregando ódio, Deus nos deu a possibilidade, a arma que é o contra-ataque. Eu não sei se você pode receber esta palavra, mas aonde estão depositando o ódio, Deus lhe deu uma arma poderosa e ela se chama o amor. O amor de Cristo verdadeiro, não é aquele amor fictício, fraudulento, o amor que faz vista grossa, o amor que passa a mão na cabeça daquele que está errado. Não é este tipo de amor deturpado, mas é um amor que nós olhamos somente para Cristo, independente das adversidades. Este é o amor genuíno, o amor bíblico, o amor de Deus que é manifestado em Cristo Jesus, que resgatou as nossas vidas. Este é o primeiro conselho que é sustentado pelo mundo. O segundo pilar, aonde se sustentam os conselhos do mundo, ele se chama desrespeito à vida. Não é de hoje que nós estamos vendo a propagação de uma palavra, um grito de ordem de um certo movimento, onde as pessoas que fazem parte deste movimento, elas gritam: meu corpo, minhas regras. Onde nós estamos agora vendo assuntos sendo pautados, assuntos como o aborto, assuntos como a legalização das drogas, assuntos que visam agora a destruição do corpo humano, assuntos que vão contra os princípios de Deus, Deus sendo o autor, Deus sendo o criador do ser humano, Deus o projetor da vida, o mantenedor da vida, este Deus que de um boneco de barro, ele dá forma e ele sopra fôlego de vida nas narinas deste homem, deste boneco de barro, tornando assim a vida. Este Deus que de uma forma minuciosa, de uma forma cuidadosa, porque quando nós olhamos a palavra de Deus, todas as coisas que Deus criou, Deus disse: haja, haja, haja pela sua palavra. Mas o homem não, o homem foi o ápice da criatura de Deus, mostrando o intuito de Deus se relacionar com o homem. A Bíblia diz que Deus dá forma àquele barro, do pó da terra, Deus dá forma naquele boneco inanimado, sem vida. E eu agora vejo Deus fazendo tudo minuciosamente, tudo com cuidado excessivo, porque era o ápice da sua criação. E quando Deus finaliza aquela obra-prima,
quando Deus finaliza o projeto do seu coração, que o homem já estava inserido dentro do coração de Deus, o projeto homem já estava dentro do coração de Deus, não foi do nada que Deus resolveu criar o homem, não, sempre foi o intuito de Deus criar o homem, o desejo de Deus criar o homem. A Bíblia diz que Deus criando o homem, Deus agora faz um lugar chamado Jardim do Éden para se relacionar com este homem. Então perceba o quão é importante o ser humano para Deus. O quanto é importante o ser humano se relacionar com Deus, o quanto Deus tem prazer que o ser humano reconheça a sua grandeza, que o ser humano reconheça Cristo como o único e suficiente Salvador, para que aquela barreira que se chama pecado seja quebrada, caia por terra, através do sangue de Jesus Cristo, que já foi o preço pelos nossos pecados. Mas estes movimentos que eles têm esse cunho ideológico de desrespeito à vida, aborto, matar uma criança indefesa que está ali em formação dentro do ventre da sua mãe, a legalização das drogas. Perceba, muitos falam, o corpo não importa para nada. O corpo vai perecer na sepultura, seja ele cremado, seja ele enterrado, seja ele aonde for depositado, é só o corpo vai perecer. Mas este pensamento é errado, porque este pensamento é um pensamento que já foi nutrido lá no primeiro século da igreja com o gnosticismo. Os gnósticos, eles criam somente na salvação da alma, pelo aumentar do conhecimento, se adquiria conhecimento na prática. Eles praticavam atrocidades com o corpo, porque eles também tinham este pensamento. O corpo não serve para nada, o corpo vai perecer, o bicho da terra vai comer, seja qual for a circunstância, o corpo não importa, mas a Bíblia diz que não, a Bíblia diz ao contrário. A Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 5, versículo 30, ele diz, porque somos membros do seu corpo. Corpo de quem? De Cristo. Não é só nos... Lucas, esse é o sentido espiritual da igreja, não. Nós somos membros do corpo de Cristo. O nosso corpo, Paulo ainda diz mais, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo é importantíssimo para Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Paulo vai dizer a mesma coisa acerca do corpo. 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, 16 e 17 diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque templo de Deus que sois vós é santo, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então perceba que o corpo é importantíssimo para Deus. Então não destrua o seu corpo. Existem ideologias, como torno a dizer, de aborto, legalização das drogas, meu corpo, minhas regras, e assim vai, ideologias demoníacas, doutrinas de demônios. Mas nós temos a arma que também é poderosa, não é carnal, mas é poderosa para destruir as fortalezas, para destruir esta falta de conhecimento, esta falta de sabedoria. Aprove a nós o evangelho da salvação, o evangelho que, torno outra vez dizer, o evangelho que é loucura para quem perece, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Esta palavra que eu estou vos agora lhes dizendo, para muitas pessoas é loucura, porque estão perecendo. Muitas pessoas vão dizer, mas o movimento feminista agora está na moda. Os homens têm também adentrado neste movimento. Os homens agora também são a favor das mulheres. Os homens nunca foram contra as mulheres. Mas este pensamento de meu corpo, minhas regras, este pensamento que é um desrespeito à vida, isto nunca será aprovado por ninguém. Somente esta minoria deste grupo. Então perceba que o intuito do inimigo é esse, fazer com que as pessoas tenham esta mentalidade, que o corpo não serve para nada, mas é mentira do diabo. O seu corpo é importantíssimo para Deus, o seu corpo é templo do Espírito Santo, é onde é
templo do Espírito Santo, onde o Espírito Santo habita, não entra droga, não entra pensamento abortivo, não entra nada que desrespeite o seu corpo, nada que vá contra a sua vida, que tem um preço. Jesus pagou um preço pela sua vida. Então, este é o segundo pilar, aonde estes conselhos do mundo se sustentam. Este pilar chamado desrespeito à vida. Deus nunca desrespeitou a vida de ninguém. Muito pelo contrário, Deus tem a vida do ser humano como preciosa. Preciosa é à vista de Deus a vida do ser humano. A Bíblia diz que Deus não tem alegria quando o ímpio morre, quando aquele que não conheceu a Cristo, quando aquele que não se arrependeu dos seus pecados e vai em direção ao abismo eterno. Deus não tem prazer, porque Deus respeita a vida. Ele é o autor da vida. Ele, assim, através de Cristo, a Bíblia diz que Deus crucificou, Deus cravou o seu Filho na cruz. Deus reconciliou o povo, o mundo consigo mesmo através de Cristo Jesus. Mas aí que vem o detalhe: nós precisamos crer que o sacrifício de Cristo foi suficiente. Nós precisamos entender que nós não éramos dignos e não somos dignos de nada. Não é por meritocracia, mas pelo sangue de Jesus Cristo que nos purifica, para aniquilarmos este desrespeito à vida, pregando que o autor da vida, para ele, todas as vidas são importantíssimas. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Vamos ao terceiro pilar, a este terceiro pilar que se sustentam estes conselhos do mundo. Este pilar, ele se chama corrupção. É uma palavra que nós já estamos habituados a ouvir nos noticiários, uma palavra que nós já estamos acostumados a ouvir em todos os lugares, todas as mídias, as plataformas digitais. Quando nós falamos de corrupção agora, há poucos meses atrás, saiu uma notícia no G1, você pode procurar, que o Brasil assumiu a posição de número 96 num quadro onde existem 180 posições. Podemos dizer que o Brasil está na metade do país, um dos países mais corruptos de todos os 180 referidos, mencionados. Também esta mesma reportagem do G1 diz que a cada 2 anos, a cada 1 ano, melhor dizendo, o Brasil sobe 2, 3, 4 posições neste ranking. E perceba, quanto mais se aproxima do número 180, mais corrupto é o país. Quanto a posição mais para baixo, menos corrupto, assim possamos dizer. E a corrupção, ela atinge todos os setores, todas as áreas. A corrupção, ela prejudica os menos favorecidos, os povos mais pobres. Esta corrupção que é impregnada, a corrupção que é tirado o dinheiro dos menos favorecidos, da merenda, dos remédios, dos convênios. Alguém que precisava de um medicamento, alguém que precisava de um leito de UTI, mas por causa que alguém desviou aquela verba, esta pessoa perdeu a sua vida. Este é um pilar aonde está sendo sustentado esses conselhos do mundo, aonde parece-se que virou normal, parece que está tudo normal, parece que é habitual convivermos com a corrupção, parece que faz parte do cotidiano, do dia a dia da nação. Esta corrupção que os mais favorecidos, aqueles que eram para defender as leis, defender o povo menos favorecido, estão se beneficiando destas leis, destas brechas que estão na Constituição. E muitos estão descaradamente, hoje já não disfarçam mais, que estão colocando a mão no dinheiro público, que estão tirando o alimento da boca de pessoas que estão ali esperando para serem alimentadas. Mas vai chegar um dia onde o justo juiz prestará conta, aleluia, com todo aquele que deixou de fazer a sua parte, com todo aquele que foi colocado lá para defender os direitos de alguém, mas assim não fez.
não o fez porque foi negligente, não fez porque roubou o dinheiro da merenda. Este é uma verdade tão terrível, irmão, porque a Bíblia diz em Provérbios, se você tiver a possibilidade, a oportunidade, abre a tua Bíblia comigo. Livro de Provérbios, meu irmão. Livro de Provérbios, capítulo 21 e versículo 13. Diz uma verdade aterrorizante para os corruptos, para quem tem levantado o império sobre corrupção, para quem tem levantado o império mentindo, roubando, enganando, sobre sangue de inocentes, porque não pensem estes que roubam, que eles não estão construindo seu império com sangue de pessoas que morreram esperando um leito, esperando um remédio, esperando um alimento, esperando um recurso social, um recurso para a sua família. Estes que estão enriquecendo a este preço de sangue dos menos favorecidos. Há uma notícia terrível da parte de Deus. A Bíblia diz, Provérbios 21 e 13, o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Talvez algumas pessoas corruptas nunca saberão o que é dormir com a barriga vazia. Estes que roubam dinheiro público, estes que se vendem por corrupção, que estão adquirindo, aumentando o seu patrimônio de uma forma ilícita, talvez eles nunca durmam com a barriga vazia, talvez os seus filhos nunca experimentem o que é pobreza, mas chegará um dia de prestação de contas. E este dia, aonde todos terão que se apresentar diante do tribunal de Deus, aleluia, aonde o dinheiro do corrupto não comprará o justo juiz, porque Deus não se vende, Deus é o juiz soberano. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Aquele dia será um dia de agonia, aquele dia será um dia de tristeza profunda, porque o corrupto irá clamar por misericórdia, mas o justo juiz não ouvirá o seu clamor e o condenará pelas suas obras, as suas más práticas, as suas corrupções que o levarão para o abismo eterno e a separação eterna de Deus. É muito sério isso, é seríssimo. Quando nós falamos desta corrupção, nós temos aqui em Abacuque, para não ficar muito extenso, aonde Abacuque dizia, por isso que a lei é frouxa, por isso que as coisas acontecem, as pessoas compram os juízes, as pessoas dão ofertas, as pessoas dão presentes, comprando aqueles que eram para julgar com retidão a causa das pessoas. Isaías também diz no seu capítulo 5, diz que ai daqueles que estão trocando o doce pelo amargo, das trevas, da escuridão estão chamando luz, o bem estão tirando fora e estão abraçando o mal. Ai daqueles que compram dinheiro o favor, o mérito do justo, o direito do justo, compram por presentes e dão para os ímpios. Aqueles que estão errados estão sendo beneficiados, e os que estão certos, a lei está sendo distorcida, mas a palavra de Deus é essa: ai daquele que tapa o ouvido ao clamor do pobre, porque clamará e não será ouvido. É muito sério isso, meus irmãos, é muito sério. E aqui, para encerrar só este pilar, vamos à carta de Paulo aos Gálatas, que tem uma verdade importantíssima para nós, para os nossos corações. Gálatas, oh glória a Jesus, Gálatas, capítulo de número 6. Gálatas, capítulo de número 6, versículo 8, que nos diz uma verdade muito interessante, muito importante. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Então perceba que quem está plantando este tipo de coisa planta na carne, e colhe também, planta corrupção, colhe corrupção. Quantos perderam a sua vida? Se você puxar agora no Google,
Quantos casos de pessoas que estavam no meio da corrupção e quando apresentaram uma ameaça foram eliminadas, executadas. Porque o que semeia na carne ceifará a corrupção. E os que escaparem de semear aqui, de colher aqui, colherão a eternidade. A separação total de Cristo, de Deus, serão condenados ao fogo eterno. Mas a palavra de Deus diz que quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então este pilar que está sendo agora erigido, está aí se fundamentando, os conselhos do mundo estão sobre este pilar, chamado corrupção. Quem é corrupto prestará contas, mas nós estamos aqui para sermos o sal da terra, para sermos o que? Não corruptos, para não nos vendermos, para semear no Espírito e colher a vida eterna. Louvado seja e engrandecido o nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Então, vamos ao quarto e último pilar, muito importante. Fique comigo até o final deste vídeo. Pode ficar meio extenso, mas eu tenho certeza que vai ser de muito elevo espiritual para a sua vida. E o nome do Senhor será glorificado. O quarto pilar, aonde se sustentam os conselhos do mundo, ele se chama imoralidade. Quando nós falamos de imoralidade, hoje parece que quanto mais uma música tem linguagens pejorativas, imorais, quanto mais se fala estas bestialidades, mais se faz sucesso. Hoje em dia, parece que quanto mais o ser humano desce o abismo dos padrões éticos e morais, quanto mais deturpado é o caráter do ser humano, quanto mais imoral ele é, mais se faz sucesso. Quando nós falamos de imoralidade, uma sociedade imoral, nós estamos vivendo agora nas propagandas, sejam elas de bebida, sejam qual for o tipo de propagandas, de comerciais que são transmitidos em TV aberta, nas mídias sociais, propagandas trazendo um cunho imoral, trazendo a sexualidade, trazendo a sexualização até de crianças, uma sociedade imoral, através das músicas que são cantadas, através das destruições dos padrões, a família tradicional sendo agora tornada como imoral, vê se pode. Agora questões como sendo pregadas como o amor livre, toda forma de amor, ela é aceita, ou seja, tentando extirpar o padrão de uma família tradicional, uma família bíblica, onde Deus constituiu macho e fêmea, onde Deus deu uma ordem, deixará o varão, portanto deixará o varão, seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua esposa e tornará uma carne. Então, perceba que o texto não está dizendo deixará o varão, seu pai e a sua mãe e se ajuntará com outro varão. Não. Porque esta é a família bíblica, a família tradicional, um homem que contrai um matrimônio com uma mulher, e os dois, eles formam agora uma família, deste relacionamento natural. Este é um relacionamento natural entre um homem e uma mulher, um relacionamento antinatural, é entre dois homens, entre duas mulheres, este é um relacionamento antinatural. Esta é a propagação desta ideologia, esta imoralidade sendo impregnada. E o que é esta imoralidade? A imoralidade é tudo que vai contra a moral, contra a lei, contra os princípios de Deus. Tudo isso que é envolvido com malícia, maldade, prostituição. Se nós formos agora adentrarmos a todo o contexto destas palavras, eu tenho anotado aqui, mas vai ficar muito extenso, e não é este o intuito, não quero ser massivo,
Mas eu quero que os irmãos sejam alcançados. Se nós adentrássemos a prostituição, se nós adentrássemos o adultério, incesto, múltiplos parceiros, a depravação, a malignidade, a grosseria, as pessoas que são perversas, tantas coisas que nós poderíamos falar sobre imoralidade. Mas a maior verdade que nós temos isso é que o ser humano está pagando pela sua imoralidade. A sociedade está pagando pela sua imoralidade. A mão do Senhor está pesando sobre a sociedade. A mão do Senhor está pesando sobre o globo terrestre. Só que o ser humano ele não conseguiu compreender ainda, não conseguiu entender a gravidade deste assunto que se chama imoralidade. A imoralidade não só no seu contexto sexual, mas tudo aquilo que deturpa, tudo aquilo que fere os padrões de Deus, tudo aquilo que vai contra os princípios que Deus assim estipulou para que o homem pudesse andar na sua presença. Tudo isso se tornando uma sociedade imoral. Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 1 e versículo 18 em diante, que nós conhecemos muito bem este versículo, esta passagem bíblica, onde estas pessoas que têm esta vida de imoralidade, elas foram entregues às suas paixões, pelo que Deus os abandonou às suas paixões infames, 1 e 26 de Romanos, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Então perceba que os relacionamentos agora, que eram naturais, foram deixados de lado e foram assim trazidos relacionamentos antinaturais. Homens com homens, mulheres com mulheres, promiscuidade, imoralidade, todas estas coisas que a sociedade está mergulhada, estas ideologias demoníacas. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, ou seja, a mulher foi deixada de lado. Por quê? Porque os varões agora se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão cometendo torpeza. E o que acontece? Recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Então perceba que esta imoralidade está sendo imputada à justiça de Deus. A mão de Deus está sobre a sociedade imoral. Esta imoralidade. E pasmem que esta imoralidade não se trata somente do mundo. Muitos conceitos, e os irmãos entendem o que eu estou dizendo, muitas pessoas que estão vivendo em dupla identidade. Numa sociedade elas falam, exercem um tipo de identidade, mas no seu secreto elas estão agora nestas paixões infames, e são em todas as áreas da sociedade, seja ela no secular, seja ela na religião, seja ela do outro lado do muro, seja ela do lado de cá. Muitos estão do lado de cá mantendo uma identidade fraudulenta, sendo que a sua verdadeira identidade nos bastidores, no secreto, é homem se deitando com homem, mulheres se deitando com mulheres, e esta ideologia de imoralidade sendo trazida para dentro da igreja. Quantas igrejas estão sendo agora intituladas como igrejas que são cidade de refúgio, igrejas agora inclusivas, onde o amor livre é pregado, onde você pode vir da maneira que você quer, mas a Bíblia está condenando. A Bíblia está dizendo que a mão do Senhor está sobre eles, e como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. E olha aqui no 29, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as que
fazem, mas também consente aos que fazem. Então perceba que é muito sério, esta imoralidade não está atrelada somente ao cunho sexual, mas em toda forma de viver, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, todos estes atributos negativos que estão imputados como justiça para quem está exercendo uma vida desta forma. E Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, ele não diz que somente os que fazem são dignos de morte, mas aqueles que consentem com os que fazem também receberão a mesma sentença. Então cabe a nós pregarmos esta palavra, cabe a nós apregoarmos esta palavra, nunca sairá de moda falar acerca destas questões. E eu encerro aqui dizendo, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Deus não nos deu armas carnais, Deus nos deu armas espirituais para destruir estas fortalezas, para destruir os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Esta arma espiritual Deus nos deu, porque pessoas estão sendo levados cativos, sendo privados do conhecimento de Deus, pessoas agora sendo privadas do entendimento, a obediência de Cristo. Esta foi a arma que Deus nos deu, a palavra, para combatermos as heresias, para combatermos os erros, para nos alicerçarmos através da palavra. Esta é a palavra, que não é uma arma carnal, não, mas é uma arma espiritual para destruirmos as fortalezas de Satanás. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Louvado, engrandecido seja Ele. Toda honra, toda glória seja dada ao Deus verdadeiro, santo e bendito. Nesta oportunidade nós vamos estar encerrando aqui. Eu quero orar por você. Feche os teus olhos aí. Se você está trabalhando, ore em espírito. Se você está em algum lugar que você pode orar, fechar os teus olhos, feche os teus olhos neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, na tua presença, Senhor amado, estamos em nome de Jesus Cristo, te agradecendo por esta oportunidade. Te agradecendo, a Deus, porque Tu tem nos dado armas que não são carnais, mas são armas espirituais poderosas em Deus, para destruirmos as fortalezas de Satanás, para destruirmos, ó Deus, toda a altivez, todo o pensamento que está sendo cativo. Senhor, se porventura nesta oportunidade, seja de noite, seja de dia, seja pela manhã, seja a hora que os Teus servos estão vendo este vídeo, que eles recebam, ó Deus, este poder, que eles recebam esta arma, Senhor amado, espiritual, para combater estas fortalezas. Se porventura, Deus, estes conselhos do mundo estão se levantando dentro da casa dos Teus servos, se porventura, Deus, filhos, adolescentes, filhos jovens, que estão sendo alcançados por estes conselhos demoníacos, ó Pai, que sejam destruídos agora, em nome de Jesus, estes conselhos diabólicos, e a vitória seja do Teu servo, a vitória seja da Tua serva, ó Deus, nesta hora. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Se conosco, nos fortalecendo, em nome de Jesus. Nós ficamos por aqui. Eu lhe agradeço pela sua paciência, pela sua audiência, e até uma próxima oportunidade. Que Deus em Cristo vos abençoe de uma forma especial e sobrenatural neste dia. Até a próxima oportunidade.